A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano 2025. Encerrando o terceiro trimestre deste ano de 2025, nós vamos estudar hoje aqui a penúltima lição desse trimestre, a lição de número 12, que por sua vez será estudada no dia 21 de setembro de 2025, Dia Nacional da Escola Dominical, uma data muito importante para nós que somos amantes da Escola Dominical, que amamos o estudo da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Bom, antes de nós entrarmos aqui na nossa lição, eu quero deixar aqui o meu abraço a alguns irmãos que têm não só assistido aos nossos vídeos, mas também feito seus comentários. E eu gostaria de deixar aqui o meu abraço ao nosso querido irmão Natalino, que fez aqui comentários na nossa última lição que nós estudamos. A irmã Josélia Valadão, receba o nosso abraço também, fez um comentário na última lição. A irmã Mariana Leite, nosso abraço também, nossa irmã Mariana Leite, fez vários comentários muito proveitosos, muito importantes na aula passada. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vão ver que a nossa irmã Mariana comentou coisas muito importantes relacionadas à lição. O irmão Jorge Luiz, nosso abraço também, irmão Jorge Luiz, muito obrigado por ter participado, irmão Jorge. O irmão Gilmar Copertino, presbítero Gilmar Copertino, nosso abraço também para o nosso companheiro, que deixou ali um comentário também na lição. E a irmã Sônia Cristina Lacerda, também deixando aqui o seu comentário na lição passada. Muito obrigado a vocês que comentaram. É muito importante a curtida de cada um de vocês e o comentário também, justamente para fortalecer esse projeto que nós temos, que é um projeto singelo, puro. O objetivo nosso aqui é acrescentar subsídios, conhecimentos para o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Então, aproveito para pedir a vocês que vocês não só assistam a nossa aula, mas também procure compartilhar o nosso vídeo, convidar pessoas a assistir e a se inscrever. É muito importante que as pessoas se inscrevam no nosso canal e venham fortalecer o nosso canal. Estará dessa forma fortalecendo esse projeto que temos aqui com o objetivo de ajudar aos nossos alunos e também, por que não dizer, professores na Escola Bíblica Dominical. Bom, nós vamos agora nos voltar para o assunto da lição. Estamos estudando agora a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, que está aí, chegando ao seu final, trazendo uma série de lições muito importantes, falando sobre a igreja em Jerusalém. Durante todo esse trimestre, as lições que estudamos trataram desse tema, falando sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição que vamos estudar hoje traz como seguinte título, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Esse é o título desta lição. Lembrando que nós estamos estudando em cada lição uma característica, algo relacionado ao perfil da igreja de Jerusalém, e temos acompanhado nessas últimas lições o avanço da igreja de Jerusalém dentro daquilo que Deus projetou, dentro daquilo que o Senhor Jesus orientou a igreja. Jesus disse para que a igreja se tornasse testemunha dele em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois até os confins da terra. Nós já estudamos aqui nas últimas lições um conteúdo que já nos deu uma ideia de que a igreja de Jerusalém, ela cumpriu isso. Ela cresceu dentro de Jerusalém, rompeu os muros de Jerusalém, chegando na região da Judéia, na região de Samaria,
E nessa lição de hoje, nós vamos ver a continuidade desse trabalho, a continuidade do avanço da igreja. Agora nós vamos ver a igreja de Jerusalém realizando a missão transcultural. E por que nós estamos frisando isso? Até então, a igreja de Jerusalém, ela pregou em Jerusalém, pregou na Judéia, pregou em Samaria, mas havia algo importante a ser observado dentro desse processo. A igreja, ela pregava para os prosélitos, pessoas que eram judias, era do judaísmo e eram influenciados pela cultura grega, vivia no Império Romano, em algum país, completamente contextualizado com a cultura helênica, que era a cultura que dominava no Império Romano. A cultura grega era muito forte, a língua, os hábitos, era muito forte. E o Império, embora o Império tivesse como força militar Roma, culturalmente o Império Romano ele tinha uma influência grega muito forte. A língua, né, e os hábitos do povo grego, isso era muito espalhado pelo Império Romano. E os crentes, os judeus, vamos colocar assim, os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano, eles eram influenciados por essa cultura, mas ao mesmo tempo judeus. E a igreja de Jerusalém, nós já estudamos em lições passadas aqui, ela não teve uma visão muito imediata da necessidade de se pregar aos estrangeiros, aos bárbaros, aos gregos. Essa visão, ela foi alcançada pelos cristãos de Jerusalém dentro de um processo. Vocês vejam que nós estudamos aqui na lição passada que Pedro foi pregar na casa de Cornélio. Cornélio já era um estrangeiro de fato, porque Cornélio ele tinha cidadania romana, mas nós observamos que a ida de Pedro na casa de Cornélio gerou conflitos, porque os crentes em Jerusalém, parte da liderança lá de Jerusalém, os crentes de Jerusalém, queriam saber de Pedro por que ele foi na casa de um estrangeiro. Pedro, sabiamente, havia levado 6 testemunhas que ali assistiram, comprovaram que o mesmo dom do Espírito Santo que havia sido dado aos crentes em Jerusalém no dia de Pentecoste também caiu sobre aqueles irmãos novos crentes que estavam na casa de Cornélio. Então vocês vejam que o rompimento dessas barreiras se deu de uma forma não imediata, mas com o passar do tempo, o próprio Deus foi trabalhando na igreja para que a igreja percebesse a importância de levar o evangelho também aos povos mais distantes. E o que nós temos na lição de hoje aqui é exatamente o avanço da igreja de Jerusalém para alcançar os estrangeiros. É isso que nós encontramos aqui. Porque agora, nessa lição, os crentes de Jerusalém, que saíram dispersos pelo Império Romano pregando Jesus Cristo, eles agora estavam deixando de pregar só para os judeus helenistas, eles estavam deixando de pregar só para os judeus helênicos, que eram da cultura, influenciados pela cultura grega, e estavam também pregando para pessoas genuinamente gregas e de outros povos
né, que eram considerados, eram chamados de gentios. Então, o que nós temos na lição de hoje é uma lição onde a igreja descobriu a missão transcultural. A igreja percebeu e avançou pregando o evangelho para os estrangeiros. Deu para vocês compreenderem? Agora, uma coisa importante anotar aqui. Existe uma diferença muito grande para a igreja pregar para um judeu e pregar para um gentio. Olha como é importante essa lição aqui. Nós aprendemos nessa lição como que o evangelho é versátil. O evangelho ele é extraordinariamente versátil. Você pode pregar o mesmo evangelho. Ele cabe em qualquer cultura. Ele cabe em qualquer cultura. Nós percebemos isso na lição de hoje. E a gente percebe também a maravilha que foi essa adaptação do evangelho aos gregos. Por que eu estou dizendo isso? Quando você acompanha a pregação de Estevão, que nós estudamos aqui em lições passadas, nós vamos ver que Estevão pregando para os judeus, quando ele foi preso, sendo interrogado lá pelas autoridades judaicas, ele começa a sua mensagem ali, antes de ser apedrejado, ele começa a sua mensagem de Abraão para cá, mostrando, no fim das contas, que o Messias que ele estava pregando era descendente de Abraão, portanto, Jesus era o Messias legítimo. A mensagem de Estevão ela tinha como objetivo provar que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Mas os gregos não esperavam Messias nenhum. Os gregos não se importavam com a genealogia da família de Abraão. Isso não fazia sentido para os gregos. Não tinha importância para os gregos. E aí? E aí? Como se pregar para esses povos? Como pregar para um povo que não tinha conhecimento do Messias e também não dava importância à genealogia de Abraão? É aí que entra a versatilidade do Evangelho, a multiforme sabedoria do Evangelho, pois nós encontramos aqui esses crentes que saíram pregando para os gregos, apresentando aqui no Evangelho Jesus não pura e simplesmente como Messias, mas a temática aqui e o propósito era apresentar Jesus como o Senhor, porque eles pregavam para povos que cria em muitos deuses, cria em vários deuses. Os romanos acreditavam em vários deuses. Os gregos acreditavam em vários deuses. Os bárbaros acreditavam em vários deuses. Os gentios, de modo geral, eles eram politeístas. E aí a mensagem do evangelho trazida para os gregos, os gentios, era Jesus, o Senhor. Jesus Cristo, o único Senhor. Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra. Foi essa temática que incomodou com certeza os adeptos, súditos do imperador romano, porque dentro da cultura romana, até o imperador ele era adorado, ele era venerado como um deus. Inclusive, ele era adorado como sendo um senhor. E dizer que Jesus era Senhor sobre todos os senhores significava colocar Jesus acima do imperador romano. Com certeza, essa foi uma das razões que levou mais tarde o Império Romano a perseguir a igreja, porque a igreja ela ia na contramão de tudo que diz respeito à cultura e religiosidade daquela época.
porque a igreja pregava a existência de um só Deus, um só Senhor, e somente a esse único Senhor deveríamos nos prostrar, deveríamos nos encurvar e adorar. Então vocês vejam que a lição de hoje, ela marca uma mudança temática na mensagem, onde se faz necessário agora apresentar Jesus não como Messias, porque os gregos não entendiam nada disso, mas apresentar Jesus como o Senhor, o Senhor que se entregou para salvar, o Senhor que morreu numa cruz para reinar e para estar sobre todos, né, sobre tudo e sobre todos. Então, essa mensagem do Evangelho apresentada para os gregos, ela chama muita atenção, porque ela se diferencia da temática que era utilizada para convencer os judeus da necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Deu os irmãos compreenderem? Bom, esse é um ponto importante que eu estou destacando aqui nessa lição, né, que vai marcar a diferença, né, da pregação feita para os judeus em relação à pregação que era feita agora para os gregos. Então, quando a gente fala aqui do caráter missionário da igreja de Jerusalém, o que a gente define aqui como caráter missionário? É esse perfil da igreja, essa postura que a igreja tinha de pregar o evangelho, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo combatida. Os crentes foram expulsos de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Eles foram expulsos de Jerusalém, mas eles, por onde iam, não paravam de pregar, não paravam de anunciar a Cristo. Então, o caráter da igreja de Jerusalém, o caráter missionário, é um caráter marcado por perseverança, coragem, determinação e obediência à ordem que o Senhor Jesus deu de ir e pregar o evangelho a toda criatura sem acepções. Bom, o nosso textuário diz o seguinte: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 30, e o versículo 19 começa dizendo o seguinte: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O que é que nós temos aqui nesse versículo 19? O versículo está narrando para nós palavras escritas pelo evangelista Lucas, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Ele diz aqui que os crentes foram dispersos, foram expulsos de Jerusalém, com aquela perseguição que se intensificou exatamente na ocasião da morte de Estevão. E aí o que aconteceu? Os crentes saíram, mas eles não saíram calados, com medo, escondidos, não. Eles saíram anunciando o evangelho na região da Fenícia, Chipre, que é uma ilha já ali no Mediterrâneo, bem próximo à Grécia, e Antioquia da Síria, que era uma cidade importantíssima. Veja bem, crentes aqui que nós estamos citando são crentes leigos. Nós não estamos falando de apóstolos, nós não estamos falando de diáconos, estamos falando de crentes leigos, irmãos simples, sem cargo, né, de expressão na igreja, mas que eram cristãos de verdade, que também entendiam a importância de anunciar o evangelho. Eles não precisavam de cargo para testemunhar, eles não precisavam de título para falar de Jesus. Eles simplesmente saíram e foram divulgando o evangelho por onde passavam. E nessa de
caminhar pregando a palavra, fugindo da perseguição, de certa forma, eles pararam na Fenícia, um país estrangeiro, Chipre, uma ilha importantíssima no Mediterrâneo, e Antioquia, que era a terceira maior cidade do Império Romano. As três maiores cidades do Império Romano eram Roma, a capital, Alexandria, que ficava no norte da África, e Antioquia, Antioquia da Síria, uma cidade que ficava ali na Palestina. Ela era a capital dessa província chamada Síria. Portanto, Antioquia era uma cidade importantíssima, famosíssima, uma cidade que recebia muitas pessoas de fora, estrangeiros. A comunidade ali, segundo as estatísticas, era cerca de 5.000 habitantes. Desses 5.000 habitantes, um pouco mais de 60.000 eram judeus. E o restante? Todo o restante eram gentios. Tinha ali cerca de 65.000 judeus e os demais 435.000, uma estimativa, eram gentios. Portanto, a cidade de Antioquia era uma importante cidade, um importante centro, uma importante capital gentia dentro da região da Palestina. E a Bíblia nos diz que esses irmãos leigos, que não tinham título de apóstolo, nem de diácono, nem de presbíteros, mas esses irmãos leigos, eles saíam, e o texto diz aqui que eles, a princípio, não estavam anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Lembra do que eu falei? Que era um costume desses crentes de Jerusalém pregar para os judeus. Eles primeiro estavam pregando para os judeus. E quando eles chegaram em Antioquia, eles chegaram ali dando prioridade na pregação. Eles davam prioridade pregando para os judeus. Só que, aí olha o que acontece no versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então vocês vejam que, a princípio, o que se pregava ali, a mensagem do Evangelho, era feita a pregação para os judeus que moravam ali, mas aí vieram os varões de Chipre, de Cirene, já convertidos, já firmados na rocha, também não tinham cargos de expressão na igreja, eram crentes apenas, mas eles começaram a pregar para os gregos, começaram a anunciar o Senhor Jesus. Observe que isso aqui não é por acaso. Quando o texto diz no versículo 20 que eles começaram a anunciar o Senhor Jesus, significa que a temática da mensagem deles, a temática da mensagem desses crentes era apresentar Jesus como Senhor. E aí, no versículo 21, o texto diz: e a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Deus confirmou, Deus aprovou, Deus concordou. Era da vontade de Deus que os gregos fossem alcançados pelo Evangelho. E a maior prova disso está aqui. O versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles. Então, quando eles começaram a pregar para os gregos e ganhar os gentios para o Evangelho, para a salvação em Cristo Jesus, isso foi algo direcionado por Deus. O que estava acontecendo ali fazia parte do projeto divino, que era levar a salvação para os povos gentios, levar a mensagem do Evangelho para os estrangeiros. A salvação não era para o judeu somente, era para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, era para todo aquele que viesse crer no Senhor Jesus como Salvador da sua vida, sem distinção, sem preconceito algum.
E o próprio Deus estava confirmando isso, porque o versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Então Deus prosperou a obra. Brota agora em Antioquia, surge em Antioquia uma igreja de gentios, uma igreja de estrangeiros. Porque aquilo que aconteceu lá na casa de Cornélio, foi na casa de Cornélio. Aconteceu lá na casa dele. Mas agora, o que nós estamos vendo aqui é algo de uma dimensão muito maior. Nós temos agora uma comunidade gentia que estava recebendo o evangelho, e a Bíblia diz que creram e grande número se converteu, creu e se converteu, formando a primeira igreja de gentios. Em Antioquia foi fundada ali a primeira igreja de gentios. Detalhe, uma igreja fundada por crentes leigos, crentes que não eram apóstolos, não eram presbíteros, não eram diáconos, eram crentes fervorosos, que não se dobrava diante da perseguição sofrida, que sentiram de Deus de pregar para estrangeiros, para os gentios, e Deus confirmou essa obra, e ali foi fundada em Antioquia uma grande igreja, a primeira igreja de gentios, fundada por crentes leigos, que ali chegaram anunciando o evangelho. Versículo 22 diz: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Aqui no versículo 22 nós temos uma coisa muito importante, irmãos. Veja bem, a igreja de Jerusalém, ela era a primeira igreja. Ela era a primeira igreja. Ela foi aquela que inaugurou a pregação do evangelho. E ela tinha o dever de acompanhar o avanço do evangelho. Era a igreja de Jerusalém que tinha essa responsabilidade de romper na Judéia, romper por Samaria e chegar aos povos gentios. E isso acontece aqui no versículo 22, a igreja de Jerusalém, ela envia Barnabé até Antioquia, justamente por quê? Porque agora nós temos um grupo de crentes gentios ali que precisavam ser discipulados. Nesse versículo 22 aqui, nós vemos a importância da formação do ensino, da formação doutrinária. Temos uma igreja nova, temos um grupo de crentes novos, um grupo de crentes estrangeiros gentios. E agora? Agora eles precisam ser discipulados, eles precisam ser ensinados, eles precisam ter agora a formação do seu caráter cristão. E para isso, a igreja de Jerusalém designou Barnabé a fim de ir até Antioquia e avaliar o que estava acontecendo ali. Barnabé era um homem conceituado, Barnabé era um grande homem de Deus, de muito respeito, de grande exemplo, sabedoria. Barnabé chega lá e fica maravilhado com tudo que acontece. Olha o que diz o versículo 23. O qual, quando chegou, ou seja, Barnabé chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então Barnabé viu todo o movimento que estava acontecendo em Jerusalém, em Antioquia. Barnabé viu todo o movimento que estava acontecendo em Antioquia, a conversão, as sucessivas conversões de estrangeiros, de gentios. Barnabé não tentou impedir isso. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui que ele se alegrou com tudo que viu e exortou, ou seja, motivou os crentes para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor.
E aí, Barnabé, ele toma uma decisão muito importante, versículo 25, mas vamos ler o versículo 24, que diz assim: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé, ele era um homem respeitado, um homem de caráter, um homem de bem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Então, ele teve um discernimento espiritual, entendendo que o que estava acontecendo ali era o agir de Deus sobre os gentios. E aí no versículo 25, o que ele faz? Ele vai até Tarso. Diz o texto: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Irmãos, analisa bem, veja bem, acompanhe o raciocínio. Barnabé chega lá em Antioquia, vê ali surgir uma grande igreja de gentios. Ele vê a necessidade de discipular essa gente, discipular esses crentes. E aí o que ele faz? Ele vai até Tarso. Ele vai em busca de Paulo, chamado aqui de Saulo. Saulo era o nome de Paulo como cidadão judeu. Saulo na cidadania judaica, Paulo na cidadania romana. E por que Barnabé foi atrás de Paulo? Porque Paulo era um homem judeu, mas de cultura, um homem de grande cultura, de grande conhecimento, de grande bagagem. Paulo era um homem poliglota, certamente, um homem capaz de entender o que estava acontecendo com os gentios e ser um ajudador dos gentios. Barnabé enxergou isso em Paulo. Que Deus nos ajude para que tenhamos olhos de Barnabé, para que tenhamos visão como Barnabé, que entendeu a necessidade de fazer esse trabalho de discipulado em Antioquia, mas não fazer sozinho. Ele entendeu que ele precisava de Paulo para fazer o trabalho junto com ele. Ele entendeu que Paulo seria importante no processo de formação desses novos crentes. Barnabé não era vaidoso, Barnabé não era egoísta, Barnabé não era uma pessoa que tinha por princípio trabalhar sozinho. Ele buscou ajuda de alguém que ele sabia que podia ser muito útil dentro daquele contexto. Alguém que poderia se relacionar com aqueles gentios, com aqueles gregos e ajudá-los a entender o Evangelho, a entender o caminho da salvação. E aí Barnabé foi atrás de Paulo. E a Bíblia diz que ele achou Paulo, significa que ele teve que procurar Paulo, e achou Paulo. E encontrando Paulo, conduziu Paulo para Antioquia. Que Deus nos dê visão de Barnabé, para achar os Paulos que nós precisamos para a obra, para achar as pessoas que têm chamada de Deus para fazer a obra do Senhor. Paulo estava lá em Tarso, estava lá meio que escondido, estava lá meio que recluso, mas Barnabé foi lá, até Tarsos, buscou Paulo. E o que aconteceu a partir de então? Esses dois passaram a ser importantes mestres ensinando o Evangelho para aqueles crentes. No versículo 26, sucedeu que todo ano, veja isso, todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Barnabé e Saulo, ou Paulo. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vocês vejam que o trabalho de Paulo, de Barnabé e de outros que estavam ali, o trabalho desses discipuladores foi tão importante, formou o caráter daqueles crentes de tal forma, eles passaram a ter uma identificação tão grande com Cristo, comportamento,
ações, reações. Eles passaram a ter uma vida tão identificada com Cristo que a partir daí começaram a ser chamados de cristãos. O que é um cristão? Seguidor de Cristo. Cristão é um seguidor de Cristo. É alguém que segue os ensinamentos de Cristo. É alguém que se identifica com Cristo. Veja o valor, a importância do discipulado. Por que o discipulado é importante na igreja? Para moldar o caráter, para formar o caráter cristão no novo crente. O discipulado, ele é fundamental justamente para dar essa estrutura na personalidade do crente, no caráter do crente. Então, o trabalho de Paulo e Barnabé, com certamente outros mestres que existiam ali, mas nós temos aqui como destaque Paulo e Barnabé, o trabalho desses dois foi excepcional, foi muito proveitoso, a ponto de os crentes de Antioquia serem chamados, e o texto diz aqui pela primeira vez, foram chamados de cristão, porque o caráter daquelas pessoas estava moldado dentro dos princípios e dos valores ensinados pelo Senhor Jesus e ensinado também pelos seus apóstolos. Deu para vocês compreenderem? Ser cristão é isso, é ter uma identificação com Cristo, é você se parecer com Cristo. Ser cristão é alguém olhar para você e lembrar de Cristo, é olhar para você e lembrar do Evangelho. Isso é ser cristão. Na prática é isso. Versículo 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Vocês observem que a igreja de Jerusalém, ela enviou Barnabé. Barnabé foi lá, chamou Paulo. E agora também profetas são enviados pela igreja de Jerusalém para apoiar o trabalho em Antioquia. Versículo 28, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Versículo 29, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Versículo 30 para fechar, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e Saulo. Então vocês vejam que a igreja de Antioquia, ela foi muito bem acolhida, muito bem apoiada por Jerusalém. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé, a igreja de Jerusalém enviou profetas para ali também ajudar na obra, dar o suporte na obra. Então a igreja de Antioquia, ela foi bem ajudada, né? Ela foi bem alicerçada com o apoio dado da igreja, pela igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia foi muito bem apoiada e por essa razão ela se tornou uma potência, porque a igreja de Jerusalém passou a ser a base ou a sede, como queira, para a expansão pelo mundo gentil. Foi a igreja de Antioquia que enviou, direcionada pelo Espírito Santo, enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária, né? E aí a igreja foi ganhando o mundo daquela época, o Império Romano, o mundo conhecido daquela época. Então, a igreja de Jerusalém, ela deu um suporte à igreja de Antioquia de tal forma que a igreja de Antioquia passou a se tornou depois a base missionária para as missões transculturais, que é a missão feita aos povos estrangeiros, aos povos de outras línguas e de outras culturas. Deu para vocês compreenderem? Bom, nós temos aqui a introdução da lição que diz o seguinte: como o evangelho alcançou Antioquia,
uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na Antioquia, na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural, que é o que eu já falei aqui no início da nossa aula. A nossa lição está dividida em 3 partes. Na primeira parte, primeiro tópico, nós temos aqui o seguinte tema: uma igreja com consciência missionária. A igreja de Jerusalém era uma igreja com consciência missionária, e a consciência missionária, ela estava na vida, na mente de cada crente. Porque nós estamos testemunhando aqui uma igreja, a igreja de Antioquia, uma igreja que surgiu com a pregação de crentes, repito, leigos, mas que, sendo expulsos de Jerusalém, não se acovardaram pelo caminho, mas saíram testificando, falando das maravilhas do Senhor. Então, olha o que nós temos aqui no primeiro tópico. Primeiro subtópico: o Evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que esta passagem bíblica faz um paralelo com Atos capítulo 8, versículo 1 até o 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Segundo subtópico: cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Nós já falamos sobre isso, né? Repetidas vezes. Nós citamos aqui que uma qualidade muito importante desses crentes aqui de Jerusalém que foram dispersos é que eles não abriram mão de pregar o evangelho, mesmo sendo perseguidos, mas eles mantiveram o seu foco. No terceiro subtópico, nós temos aqui cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita, é uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Já falamos sobre isso, né? O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos, mas que pregavam o evangelho. Para ganhar almas, você não precisa ser pastor, você não precisa ser presbítero. Para ganhar almas, você não precisa ser diácono, você precisa ser crente, você precisa ser servo de Deus, você precisa ter vivido a experiência da conversão. Isso é fundamental para você ser um pregador do evangelho. Você pode não ter título nenhum, mas se você for convertido de verdade e testificar, testemunhar do milagre da salvação que Jesus operou na sua vida, você ganha almas para o reino de Deus. Você será um instrumento. E através de você, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Quem sabe, igrejas, comunidades inteiras surgirão através da sua pregação, através da mensagem que você vai levar às pessoas. Então, é importante a gente refletir nisso. Nós não podemos esperar por lideranças, nós devemos fazer a nossa parte, tá certo? No segundo tópico, nós temos aqui uma igreja com visão transcultural. Aí, no primeiro subtópico, nós temos a cultura grega helênica. E diz assim: a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão, falar aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam
outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Agora presta atenção nesse comentário aqui, ó. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando o evangelho às pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Então, esses crentes leigos na cidade de Antioquia, que começou a pregar para os estrangeiros, os gentios, eles foram muito importantes nessa virada de chave da pregação do evangelho. Porque pela primeira vez alguém estava pregando aos gentios, não estava pregando aos judeus que viviam na cultura helênica, mas estava agora pregando aos gregos, de cultura grega, de costumes gregos e de religião grega. Tá certo? Segundo contexto, segundo subtópico, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas estes cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam um Messias. Eu falei sobre isso aqui no início, né? A diferença da mensagem que era pregada para os gentios e para os judeus. Para os judeus, os cristãos de Jerusalém anunciavam Jesus como o Messias que havia sido prometido. Para os gentios, os cristãos pregavam Jesus, o Senhor sobre todos os senhores, o único Deus verdadeiro. Bom, no terceiro tópico da nossa lição, nós temos o seguinte tema: uma igreja que forma discípulos. Primeiro subtópico, a base do discipulado. Ao ser informado de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Barnabé era um homem de visão, um homem que tinha discernimento das coisas espirituais. Ele era cheio do Espírito Santo. E ele logo entendeu que aquele fenômeno, a conversão dos estrangeiros ali em Antioquia, era o agir de Deus salvando as pessoas que faziam parte de outros povos. Bom, segundo subtópico, nós temos aqui denominados de cristãos. O comentarista colocou o seguinte aqui: os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Atos capítulo 1, versículo 16. Crentes, Atos capítulo 2, versículo 44, foram chamados de discípulos, Atos capítulo 6, versículo 1, foram chamados de santos, Atos capítulo 9, versículo 13, também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Aí temos as referências que apontam que os crentes eram chamados como aqueles que eram do caminho. Mas agora em Antioquia, olha o que diz o texto aqui, agora em Antioquia são chamados de cristãos. O termo cristãos tem um sentido de pessoas de Cristo. Então, eu quero enfatizar isso. Por que os crentes foram chamados de cristãos em Antioquia? Porque o trabalho do discipulado feito por Paulo, Barnabé e por outros ali trouxe para aqueles crentes um formato de caráter que se identificava diretamente com Cristo. Porque ser cristão significa ser um seguidor de Cristo, ser cristão significa ser pessoas de Cristo, como foi colocado aqui. Terceiro subtópico, nós temos a identidade cristã. No finalzinho do terceiro subtópico diz o seguinte: o nome cristão aparece na Bíblia. Aparece novamente na Bíblia em Atos, capítulo 26, versículo 28,
1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Terminamos aqui essa lição dizendo que a igreja de Antioquia, ela foi a base para que o evangelho se espalhasse pelo mundo gentil. Temos aqui a primeira igreja formada por gentios, a primeira igreja que recebeu essa mensagem sendo os gentios, né? E a partir de agora, essa igreja, a igreja de Antioquia, com essa boa base doutrinária que receberam, com todo o suporte espiritual que recebeu de Jerusalém, essa igreja de Antioquia, ela se torna a sede da pregação pelo mundo afora. O Espírito Santo ordenou que a igreja separasse Paulo e Barnabé para que começasse a obra missionária em terras longínquas e assim o evangelho foi se expandindo por todo o Império Romano. Uma lição importante que mostra o rompimento dos tabus com a igreja de Jerusalém, deixando de pregar só para os judeus e passando a pregar agora para os estrangeiros. Bom, tá aí a lição. Espero que vocês tirem bom proveito, que vocês possam aproveitar aprendendo bastante. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estarão estudando nesse dia 21 de setembro, dia em que nós vamos comemorar aí o Dia Nacional da Escola Dominical. Deus abençoe a todos, compartilhe nosso vídeo, comente também, curta e convide pessoas da sua igreja a assistir também, porque será de grande importância para nós. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.